Depois de contar tudo para seu marido, ele disse que Sarah soube de tudo durante um ataque dos mercenários de Eglaton. Então, Targel perguntou se ele planejava ameaçar, então por que ele fez seu movimento apenas agora? Parecia que ela estava muito interessada nele para ele agir assim. No entanto, essa aliança sugere que Serif se uniu a Eglaton. O clã Serafim está legitimamente conectado à família imperial, então por que se unir ao inimigo? O homem disse que seria estranho se alguém como ele fosse subordinado a alguém além do príncipe herdeiro. Shan explicou que, se falasse honestamente, sua palavra seria considerada traição. Mark disse que havia chegado uma mensagem de que esposas e filhas de nobres também deveriam participar do próximo torneio de caça. Esta era uma ordem de Sua Alteza, e o Duque já havia passado a noite toda se preparando para o desfile nacional. Eugênis não entendeu o que diabos era esse torneio de caça. Havia um relatório de que muitos membros das famílias nobres estavam ensinando suas filhas arquearia, então Eugênis não deveria relaxar. Ivan exclamou que o comandante deles era magnífico, mesmo durante a arquearia. Tendo falhado em acertar o alvo mais de uma vez, a garota sugeriu secretamente atordoar a besta com uma espada ou clava e depois perfurar o corpo com uma flecha. Nesse caso, seu principal arqueiro sugeriu atirar secretamente na presa. A loira teve que assistir ao desfile organizado por Shan, mas, por sorte, ela estava sentada ao lado de Sarif. No entanto, ele se apressou em elogiar seus olhos e a condessa em si para chamar a atenção. O homem disse que, como ele não poderia admirar seus olhos todos os dias, ele tentaria admirá-los hoje. Ele teria que ser mais ativo para que ela lhe desse pelo menos um pedaço de seu coração. A condessa também disse que eles não sabem o que acontecerá no futuro. Afinal, nem Sua Majestade Imperial sabe que futuro se abrirá diante dele. A garota percebeu que, sem dúvida, ele estava planejando algo. Devido aos preparativos para o desfile, Shan não teve tempo para a garota. Então, quando se encontraram, eles se abraçaram firmemente, e as pessoas que viram isso perceberam imediatamente que Kirachus estava perdidamente apaixonado. A rainha compartilhou que tudo isso era muito estranho. Ela sabia que Shan era claramente o mesmo, mas por que sua essência não se manifestou de forma alguma? O despertar deveria acontecer durante a Guerra dos 100 Anos, e, a julgar pelo fato de que ele ainda estava em forma humana, parecia que alguém estava suprimindo sua energia. Ela imediatamente pensou no Duque Serif, mas ele não participou da Guerra dos 100 Anos. Durante o último duelo, com a ajuda do poder de Od, ela ficou convencida de que era ele. A melhor maneira de descobrir a verdade era tocar no Duque Serif, mas, devido à sua misofobia, seria bastante difícil fazer algo assim. Se necessário, a rainha ordenou que fingissem que ela tinha tropeçado e o empurrassem em sua direção. Hagan disse que acreditava que havia algo especial sobre Targel. Afinal, o torneio de caça era um banquete organizado em sua honra. No torneio, a garota encontrou o mesmo cara que já conhecia. Shan perguntou se ele e Eugênie se conheciam, ao que ela permaneceu em silêncio. O cara disse que ele e Sua Excelência estavam na mascarada, então ele tinha algumas suposições sobre isso. A dama não ficou tão assustada. Ela estava tão irritada pelo fato de um número de pessoas que sabem quem ela é estar crescendo inexoravelmente. Ela seriamente se perguntou se deveria matá-lo, pois já estava em uma posição difícil desde que Sarah a revelou. Eles também foram encontrados por um comerciante que não entendia como o vento trouxe Kirachus até ali, mas o conde imediatamente disse que ele veio buscar as armas de sua esposa. O garoto disse que o tempo todo realmente queria vê-la, mas não sabia como contatar a estranha. Eugênis explicou que, se ele não se calasse, ela atacaria, ao que o estranho afirmou que a garota o pegou na primeira vez e desapareceu. Ele se curvou, dizendo que, além de seu mentor, Eugênis foi a primeira pessoa que ele perdeu para. Shan disse que sua esposa manteve seu talento para esgrima em segredo, ao qual ele respondeu que deveria ser anunciado publicamente que Targel não abandonou suas habilidades de esgrima. O cara decidiu de uma vez por todas que queria se tornar um cavaleiro da família Targel e ficar ao lado deles. O conde respondeu que isso era simplesmente inaceitável. Ele perguntou por que estavam recusando, pois ele só queria servir fielmente ao conde. Mas o duque afirmou que, como ele queria se tornar um cavaleiro da família Targel, ele poderia facilmente se juntar às fileiras de seus guerreiros, embora isso fosse impossível. Eugênis explicou que ele poderia provar sua devoção sem se tornar um cavaleiro de Targel. Shan sugeriu começar a servir na Ordem dos Cavaleiros Imperiais. Era um ótimo plano, pois Shan pediu para se tornar os olhos e ouvidos da família Targel. Seraph, cavalgando ao lado do conde a cavalo, disse que hoje é um clima ideal para a caça. Ele sorriu porque Sua Alteza, é claro, espera que a vitória seja dele. Mas a loira espera ansiosamente o triunfo de Shan com ainda mais impaciência. E como tocaram no assunto da caça,
O homem disse que outro dia teve a chance de pegar um animal selvagem. Esse moleque não morreu mesmo depois de atingir órgãos vitais. E agora ele se perguntava qual a melhor coisa a fazer. A loira insinuou que valeria a pena matá-lo de uma só vez. Mas Chan sugeriu que apenas o observassem pegar todos os animais selvagens hoje e seguissem seu exemplo. Mas Kirachus não tem certeza se será capaz de lidar com essa tarefa. O conde entendeu que Sarif estava tramando algo, como esperado de Chan, pois ele tinha a maior captura de animais. O homem virou-se para sua esposa perguntando se ele havia correspondido às expectativas dela. Ele imediatamente insinuou que para Vitória, ele deveria pelo menos beijá-la. O casal se fundiu em um só buraco com a ajuda de seus lábios, nem se importando com o número de pessoas olhando para eles. O conde disse que agora era a vez dela, ela deveria voltar com a Vitória e, naquele momento, ele lhe devolveria seu lenço. Agora ela tem mais um motivo para vencer. Após a caçada, todos já haviam retornado há muito tempo, mas Eugênis ainda estava desaparecido. Chan já estava pensando que algo havia acontecido quando, de repente, a garota chegou. Todos começaram a dizer que a condessa voltou de mãos vazias, mas Targuel disse que ela não iria decepcionar ninguém, pois os carros com saque começaram a emergir da floresta. Parece que eles capturaram todos os animais soltos na montanha. O homem afirmou que, como esperado, ele deveria cuidar mais dela. O rei relatou que, graças à família do conde Targuel, a honra do império foi protegida. As donzelas do reino de Rio se mostraram hábeis caçadoras, o que o deixou um pouco nervoso. Han disse que as habilidades loiras são admiráveis. Eugênis ficou muito aliviada por nada ter acontecido durante a caçada. A princesa também parabenizou a garota por sua vitória, oferecendo-se para dar um passeio e conversar sobre suas técnicas secretas. Ela disse que o papel de um cão de caça é muito importante. A dama também perguntou o que a condessa estava carregando em seu cinto, ao qual ela respondeu que era uma garrafa de viagem. A loira a convidou gentilmente para tomar um gole de água, mas, de repente, um dos cães se soltou da corrente e correu para atacar Sua Alteza. Targuel chutou o animal para salvar sua amiga, mas havia ainda um grupo inteiro à frente. As meninas não entendiam por que os cães de caça estavam se comportando tão agressivamente. Eles as atacaram e Eugênis pegou sua adaga e entrou em uma terrível batalha. A condessa ficou gravemente ferida, pois o cão agarrou suas mãos com os dentes. Um jorro brilhante de sangue fresco jorrou, o cheiro do qual atraiu mais animais. Sua adaga estava tão profundamente cravada no corpo que era simplesmente impossível retirá-la, e não havia tempo. A loira não conseguia ter certeza se poderia lidar com eles com as mãos nuas, mas, de repente, como se do céu, uma espada apareceu, que a garota pegou imediatamente. Ela se lançou ao ataque para proteger Sua Alteza. Quem jogou essa espada para ela foi Chan, que a chamou por um nome masculino e também se lançou em um duelo com os animais. Correndo até a dama, ele a abraçou fortemente. A mão estava muito dolorida, como se tivesse sido mordida. Percebendo que sua esposa estava ferida, o duque a pegou em seus braços pedindo-lhe para segurar o mais forte possível. Ele lutou heroicamente e começou a chamar o médico para tratar dela. O médico, a quem Cis trouxe a garota, disse que os dentes do cão estavam sujos de veneno. Ele não tinha um antídoto consigo, mas disse que a desinfecção seria ainda mais dolorosa. O médico pediu para segurar a condessa, pois seria muito doloroso durante o tratamento da ferida. Ele se desculpou, pois a dama estava muito machucada, tão dolorida e desagradável que desmaiou. Chan, por sua vez, prometeu encontrar quem estava por trás disso. Ao saber de tudo, Sarif ficou extremamente desapontado, e perguntou ao seu servo se ele percebia que era culpado. O homem começou a chutá-lo na cabeça, pois não foi Chan quem sofreu como ele queria, mas Eugênis. Ele chamou Kirachus de aberração por ter dado a garrafa à sua esposa, a qual ele deveria ter usado. A loira afirmou que ele deveria ser o único que poderia machucá-la. O destacamento Elazar também veio em apoio ao comandante, dizendo que Chan tinha partido para o Império. Mark disse que Sua Alteza, a princesa, quase morreu. O esquadrão afirmou que sem Elazar, eles cessariam de existir instantaneamente. O conde rompeu nas câmaras, perguntando como a dama estava se sentindo, pedindo-lhe para nunca mais se sacrificar por outros novamente, pelo menos por causa dele. Porque foi por causa da bondade heroica da garota que ela sofreu. Eugênis perguntou se o culpado tinha sido encontrado, ao que Chan afirmou que o conde Peron havia sido condenado. Mas o duque assumiu que ele não era o verdadeiro criminoso. Ele poderia explicar tudo, mas não que ele atacou a princesa. O casal suspeitou que o verdadeiro criminoso era o duque Saraf o tempo todo. Enquanto Eugênis estava inconsciente, Chan teve a sensação de que algo havia se quebrado por dentro. Dada a situação atual,
A família de Targel não tinha motivo para ajudar Epernon. O conde disse que era errado punir alguém por um crime que ele não cometeu. Afinal, ele tinha uma suposição de que esse incidente era obra do Duque Sarif. Todos notaram que o Duque Sarif estava agindo extremamente estranho ultimamente. Shan os ajudaria, mas, em troca, após a vida do Conde On ser salva, ele teria que ser despojado de seu título. O homem perguntou se estavam prontos, nessa situação, para se unir a ele. Parecia estar assinando um contrato com o diabo. Eles apertaram as mãos porque concordaram. E Shan finalmente percebeu que Sarif estava tramando algo contra ele. Era um mistério que poderia estar na cabeça desse psicopata, pois se ele tivesse afundado em sua alma, por que colocaria sua irmã em perigo? Em todo caso, Kiris aproveitaria a oportunidade para remover permanentemente tanto o Conde Epernon quanto o Duque Sarif do séquito de Eugênis. Sua Majestade estava fumando quando a empregada pediu para cuidar de sua saúde. A mulher começou a pensar em visitar a Lady Targel. Afinal, para ser honesta, quando os lobos atacaram a loira, ela estava observando o duque. A rainha se aproximou dele, pois pensou que era uma boa oportunidade para testar sua essência com o poder da Floresta do Mal. Mas a dama viu seu olhar estranho e perturbado. Ela estava certa de que ele estava olhando para sua essência, mas, por alguma razão, Shan, que é a personificação, a assustava muito menos. Ryu não acha que uma pessoa como ele possa ser aquela alma. E, mesmo que seja confirmado que o Conde Sarif é ele, ela nunca conseguirá admitir. A garota disse que uma pessoa não pode lamentar a vontade de Deus, a qual a rainha começou a gritar que alguém como ele não poderia ser dela. Então, o servo sugeriu entrar em contato com o Sr. Woods e perguntar sobre outros candidatos. A mulher disse que não havia outros candidatos, e de repente, lembrou-se de Eugênis em sua batalha. O homem ajudou Targel a comer, até que ela não pudesse mais usar as mãos adequadamente. Ele até lavou seus pés, cercando-a com cuidado. Eles começaram a se beijar. Quando Mark entrou de repente e pediu desculpas imediatamente. Ele relatou que a rainha havia chegado à residência. A mulher perguntou como Eugênis estava se sentindo, ao que recebeu uma boa resposta. Também, a propósito, ela disse que o marido da garota não estava particularmente feliz com sua visita, ao que a loira Inca pediu a Shan para simplificar sua expressão. Ryu já havia preparado e entregado os presentes para a dama. Eugênis não segurava um pincel de caligrafia há muito tempo. De repente, a rainha mudou seu rosto e disse que viu Targel empunhando uma espada. A rainha estava por perto naquele momento. Isso não foi surpreendente, pois muitas pessoas seguiam Shan. A mulher coreana disse que não perguntaria mais nada. Cada pessoa tem suas próprias razões para agir de uma maneira ou de outra. Ryu tinha outro presente, a saber, o poder divino de Woods, que curaria as feridas da garota num piscar de olhos. Mas, de repente, o duque agarrou a mão da rainha e perguntou o que ela estava fazendo. O poder divino é difícil de ser obtido até pelas famílias reais, pois é muito valioso, mas não importava para ele o que a mulher pediria em troca, e ele pediu para curar sua esposa. Ela pediu para ele dar a mão, mas assim que a tocou, ficou chocada, pois Eugênis era a alma escolhida. A rainha perguntou de repente que ano era para verificar. Ela sussurrou algo sobre o fato de faltarem aproximadamente 3 anos e perguntou se Shan amava essa alma. O conde respondeu que estava apaixonado por ela com todo o seu coração. A mulher segurou a cabeça, sem entender por que ele atou o nó. Sua Majestade acenou com a mão e anunciou que estava voltando para o rio. A loira não conseguia entender o que estava acontecendo e sobre o que a rainha estava falando, para o que ela apenas sussurrou que se viriam novamente. O que era ainda mais interessante era porque essa mulher era tão hostil em relação a Shan. Kirachus abraçou a dama, dizendo que por um momento parecia que a rainha queria tirá-la dele. A Targel afirmou que não iria a lugar algum sem ele e também com ele. Mas, por alguma razão, Shan não conseguia se livrar da sensação de que Eugênis estava desaparecendo lentamente, mesmo quando ela estava por perto. Regan chegou em Woods, revelando que era mesmo Shan, e que também encontrou aquela alma. O homem pensou que era Sarif, mas acabou sendo Eugênis. Targel disse que a mulher trabalhou duro e que o destino acabou sendo assim. Ele também disse que as preparações para algo haviam sido concluídas. E o Woods entrou em contato com as pessoas certas com poder divino, dizendo que o demônio havia aparecido e destruiria o continente. Na academia, Aston foi informado de que o início de um novo milênio estava se aproximando e um demônio havia aparecido para destruir o continente. O rapaz respondeu que era bastante difícil cruzar os caminhos dos sacerdotes de Yin, mesmo uma vez na vida, mas era o que acontecia antes. Na verdade,
Era uma mina antiga para exploração. Mas de repente a loira começou a chamar uma garota com quem ele já era familiar. Ele perguntou com que propósito ela havia vindo, ao que ela pediu para se mudar para um lugar mais tranquilo. A ruiva perguntou se estava tudo bem. A garota começou a falar sobre Conde Targaryen. A partir da reação violenta, percebeu que não tinha contado nada a ela. Ela disse que o conde estava ferido durante um torneio de caça. O rapaz ficou muito animado e disse que precisava voltar para casa urgentemente. Mas a dama o deteve, dizendo que a sessão e os exames estavam chegando. Mas isso não era importante para a família loira, ou seja, sua irmã era mais importante do que os estudos e os exames. A garota ruiva lhe entregou uma carta pedindo para entregá-la a seu pai, que está no Império. Ela pediu para não usar intermediários, mas entregá-la diretamente a ele. A garota estava em algum lugar no vazio escuro, perto de Shan, tocando sua pele pálida. Ele a beijou, ao que Eugênis percebeu que tudo era um sonho. A dama se sentiu envergonhada por fantasiar enquanto dormia, mas de repente o homem disse que a escolha dela era a dele. Ele começou a deixá-la ir lentamente, pedindo que ela o escolhesse. Kirachus tinha asas negras que a garota viu da última vez. A garota começou a ouvir a voz de alguém que dizia que o demônio havia aparecido e destruiria o continente. E seu nome era Shan Kirachus. A condessa acordou em um suor frio, mal conseguindo respirar. Shan não estava por perto. Então Targaryen ficou muito preocupado. A garota correu para seu escritório para ver em que estado ele estava. O homem se aproximou dela e perguntou por que ela havia acordado. Mas a loira apenas se pressionou contra seu peito, incapaz de dizer que teve um pesadelo. Não havia muito tempo antes do julgamento de Elon, e eles, junto com o Duque Wade, estavam tentando remover as acusações falsas dele, mas não era fácil. A condessa se perguntava por que a rainha se comportava de forma tão estranha. O conde também tentava descobrir o que estava acontecendo, mas é extremamente difícil buscar informações no reino de Ra. Shan relatou que a rainha parecia querer levar a garota. A garota sorriu e disse que ninguém a levaria embora porque queria estar perto dele. Nisso, o marido empurrou sua esposa para o chão, sussurrando o nome de seu homem e declarando que a queria. Ele começou a exigir diretamente permissão para tocar a garota como um cachorro fiel. Shan disse que eles não tinham algo assim há muito tempo e ele sentiu falta disso. No entanto, o homem ficou feliz por não ser o único excitado agora. Kirachus disse que amava tanto a dama que ficaria louco se ela não estivesse por perto. Algumas horas depois, o casal foi informado de que Aston havia chegado à residência. Ele correu em direção à irmã, gritando que ouviu que ela havia se machucado. O menino começou a chorar quando disse que estava muito preocupado. Minha irmã também derramou lágrimas, pois nem pensou nos sentimentos de seu irmão. Mas que choque Asan sentiu quando soube que Eugênis havia sido curada pela rainha com a ajuda do poder divino. Ele não entendia como isso era possível, já que apenas os sacerdotes podiam receber e usar o poder divino. Pouco se sabia sobre o reino de Re, então era possível que Rian pudesse ter sido um monarca. Para distrair o adolescente, a garota sugeriu ir a algum lugar, mas ele disse que precisava cumprir um pedido. Enviar uma carta para a residência do Duque Wade. A menina escreveu que Aston é um homem de mente excepcional e grande coração. Ela pensa que poderia ficar com esse homem pelo resto da vida, então pediu ajuda para se casar com ele. Sua única filha, que cresceu sem mãe, recusou todos os pretendentes. Nesse meio tempo, o homem de repente perguntou se o Lord Aston tinha pensado em casar com sua filha. A família do Duque Wade propõe à família do Conde Targaryen entrar em uma aliança matrimonial entre Ila Wade e Aston Targaryen. A irmã mais velha ficou chocada quando percebeu que seu irmão tinha recebido uma proposta de casamento. Shan prometeu ir ao Palácio Imperial para discutir pessoalmente esse assunto. Eugênis disse que Sua Alteza a Princesa o havia convocado. Algum tempo depois, Ivana bateu à porta e foi ao comandante. A mulher ruiva disse que deu flores a Efa Marguz e instruiu-o a resolver tudo. Essas flores têm propriedades alucinógenas. Em moderação, alucinações e tortura são uma combinação fantástica. A princesa disse que foi um grande alívio, pois ela parecia saudável. Eugênis perguntou se talvez algo tivesse acontecido com Sua Alteza, pois ela estava muito pálida. Ela disse que ultimamente tem sido atormentada por pesadelos, então não dorme bem. A garota baixou o olhar e pediu a Eugênis que cumprisse um pedido. Ela pediu para passar pelo menos uma noite em seu palácio. Mais tarde, a senhora contou ao marido sobre isso. Targaryen disse que parecia que a princesa da coroa estava meio estranha. As garotas tomaram chá relaxante e promotor de sono, mas até agora a princesa não conseguiu sentir esse efeito, e Eugênis desistiu completamente do chá. À noite, a garota também foi enviada para beber chá,
pedindo-lhe para experimentá-lo. Vendo que o chá continha flores que eram usadas como sonífero, Targel jogou o chá pela sacada à noite. A criada até verificou se ela bebeu o chá ou não. Entrou no corredor e ouviu gemidos no quarto, vendo um homem estrangulando uma mulher. A loira disse que, se ele não parasse, ela gritaria e faria barulho. O conde perguntou à princesa se ela confiava. Ela pediu para se esconder debaixo do cobertor e só sair quando solicitado. A garota prometeu que resolveria tudo, mas o assassino apontou uma adaga para a condessa, dizendo que não queria grandes problemas. O homem deu à garota um remédio para ajudá-la a sonhar um pouco enquanto dormia. Então perguntou se ela esqueceria o que aconteceu depois de beber, mas a garota se recusou, escondendo, garantindo a segurança das evidências. O homem disse que ela claramente queria morrer e partiu para a batalha, mas a garota se recuperou facilmente de seus ataques, dizendo que sua espada era muito perigosa, então atirou. Entendendo a essência da situação, o assassino começou a implorar por misericórdia, mas Eugênis disse que não pretendia matá-lo, mas se ele ainda jogasse fora suas armas, nada poderia ser feito. Portanto, ele cortou sua garganta. Targel levantou o cobertor indicando que a princesa poderia sair. A loira declarou que esse pesadelo havia acabado. Como se viu, eles subiam nela todas as noites e ela considerava isso um sonho por muito tempo. A princesa foi drogada com alucinógenos e depois fizeram algo semelhante, e os servos claramente estavam cúmplices nessa loucura. De repente, um som foi ouvido e a garota habilmente esquivou-se do próximo atacante. Nesse momento, Shan chegou ao homem sobre Aston. O homem disse que seria difícil provar a inocência do Conde Long. Ele entendia perfeitamente que o que aconteceu era obra do Serif, mas o julgamento estava próximo, e as pessoas continuavam investigando sobre o Duque Serif. De qualquer forma, seus subordinados estavam longe dele, mas o homem disse que se cometerem um menor erro, uma resposta virá imediatamente. Mas Eugênis anunciou que não se importava com isso. Seria conveniente se ele os atacasse primeiro, então ele poderia matá-lo com tranquilidade. Mas se algo assim acontecesse, então talvez ele, Eugênis e Aston tivessem que fugir. Ele seria capaz de entender. O conde sabia que Targel era um guerreiro talentoso, mas nunca esperou que ele investigasse minuciosamente e encontrasse as fraquezas de figuras tão importantes. Se o considerarmos como inimigo, ele é pior que o diabo e como aliado, pode facilmente substituir um exército de 10.000. A propósito, Shan iniciou um diálogo sobre sua filha com Aston. O homem ruivo disse que gostaria de realizar a cerimônia de casamento o mais rápido possível, já que as festas estão próximas, então tudo pode ser arranjado. Nesse momento, ele disse que esse casamento era o romance do século, embora ele não seja seu representante. Uma família nobre centenária e uma família nobre recém-criada. Kirachus ficou surpreso com isso e de alguma forma pediu e seduziu a filha do duque. Riff imediatamente pediu desculpas por distrair o conde de seu trabalho, mas foi informado de que apenas a dama de honra queria vê-lo. A senhora Fiora entrou no escritório. Ela disse que a senhora Eugênis a tinha enviado. A dama pediu à garota que fosse dormir em outro quarto hoje. Foi um grande alívio que tenha sido Fiona quem veio até eles. A princesa disse que pela primeira vez em sua vida dormiu tão bem. Sua Alteza afirmou que, na verdade, o casal ducal Serif foi morto por Serif, mas nem toda a suspeita recaiu sobre ele. Isso deve ser porque o imperador confia em Enoch, mas ainda assim ele matou seus próprios pais. A princesa disse que eles não eram ideais. Enoch não entende os erros e a ignorância dos outros, ou melhor, ele não entende as pessoas de maneira alguma. Não haverá perdão para quem manchar o nome dos Seraf. Além disso, a princesa disse que ela e Enoch são meio-irmãos. Quando seu pai a trouxe para a residência do duque, Eno tentou matá-la, dizendo que tal sangue precioso tinha sido dado a uma criança ilegítima e insignificante mais tarde. Ele poupou sua vida decidindo casá-la com o príncipe herdeiro. A garota disse que a duquesa também a odiava, que ela não se parecia com ela ou com o duque, que era uma criança ilegítima. Todos os dias, ela apertava seu pescoço e tentava matá-la. Felizmente, a dama ainda está viva, mas o incidente de ontem a fez perceber algo. Eno continuou a lembrá-la da dor que ela havia experimentado porque ele queria quebrar seu coração. Sua Alteza disse que ele a transformou em uma boneca que não podia resistir, que ela nunca viveu verdadeiramente, mas o príncipe herdeiro não estava interessado nela. Para Eugênis, não havia nada de surpreendente aqui, pois ela também se casou por conveniência. A princesa prometeu mudar porque ela não pretende mais ser um brinquedo nas mãos de Enoch. Portanto, a garota pediu ajuda. Logo, Eugênis foi levada por Shan, que perguntou se ele estava muito preocupado. No início, ele estava preocupado, mas depois de ver como ela lidava perfeitamente com aquele servo, sua ansiedade diminuiu um pouco.
Para ser honesto, ele não sentia muito pena de Sua Alteza, a princesa. Parece a Shan que toda vez que se encontram, a vida de Eugênis está em perigo. Mas a garota disse que desta vez levou algo interessante consigo. Começou a se despir, tirando de debaixo de seu peito uma garrafa que tinha escondido no palácio. A garota explicou que era um alucinógeno das flores de Margus. O conde pediu para organizar um encontro para ela com o duque Serif, enquanto Liv e Mark pegaram o conde e o amarraram, pensando que ele queria prejudicar sua senhora. Mais precisamente, Sua Alteza, a princesa. O documento dizia que ele puxou uma faca para ela. Mark afirmou que precisavam arrancar algumas informações dele, então valia a pena controlar seu poder para que ele pudesse falar. Os caras pensaram que com alguns golpes ele contaria tudo. O conde Kirachus e o duque Serif não se viam há muito tempo. Shan pediu para dizer algo e dar-lhe algum tempo. Serif continuou a irritar o homem perguntando como a condessa estava, porque ele sonha com seus olhos azuis celestes todas as noites. Mas também decidiu alfinetar o loiro, dizendo que enquanto ele se deleita em suas fantasias, ele passa noites apaixonadas com sua esposa. Targuel disse que a informação que chegou até ele foi que no Palácio Imperial um tipo de servo pervertido vagava à noite e estrangulou alguém. Serif nunca pensou que Eugênis decidiria ficar nas câmaras da princesa. A decisão de Eugênis permitiu armar uma rede para esse pervertido. Shan ofereceu-se para jantar com ele, mas a garota se vestiu e disse que estaria fora por um tempo. Ela explicou que iria com o esquadrão de Elazar. Rumores dizem que o duque Serif experimentou todas as prostitutas de olhos azuis. Ele planejava visitar o bordel e fazer perguntas. Para ser honesta, Eugênis planejava lidar com seu passado. Ela disse que a mulher que se tornou seu primeiro algoz agora está em um bordel. Ela é a causa dos ferimentos de Shan. A garota quer decidir de uma vez por todas se deve enfrentar o que aconteceu ou fechar os olhos para o que aconteceu. O loiro pediu para não se forçar demais, pois ela foi a primeira a ir lá. Nesse caso, Kirachus pediu para ir junto. A senhora perguntou como estava indo a interrogação. O conde disse que havia confiado esse assunto a Liv, mas Shan disse que realmente não se importava com seu passado. Ele sabia que ela estava lá, mas não fez nada, mesmo sabendo sua localização. Mas não porque ele perdoou ou esqueceu o que aconteceu. A situação mudou completamente quando a senhora disse que iria lá por causa dele. O homem comparou a senhora a uma corda, pedindo-lhe que apertasse bem um nó apertado ao redor de seu pescoço para que ele não pudesse dar um passo. Ele começou a morder suas mãos, implorando para sentir que estava sendo segurado firmemente. Kirachus afirmou que queria estar nos braços de sua esposa para a eternidade. Portanto, ela terá que segurá-lo com mais força. Mas de repente, Mark abriu a carruagem, informando que teriam que ir mais adiante a pé. O homem disse a Eugênis que esta mulher não era capaz de ter filhos. O marido tentou se conformar com isso, mas devido aos casos constantes de sua esposa, ele eventualmente pediu o divórcio. Ela, acostumada a uma vida rica, precisava de dinheiro, então decidiu vender seu corpo e acabou aqui. Um homem os cumprimentou, vendo quem tinha vindo até eles. Ficou imediatamente claro que eram aristocratas. Ele concluiu que, já que pessoas assim vieram a um lugar tão miserável, significa que têm inclinações sexuais estranhas. Ele perguntou quais mulheres seus hóspedes preferiam. Eugênis afirmou que precisava de rabia, para surpresa deles, pois escolheram uma prostituta velha para homenagem a Trois. Mas quando ele viu o saco de moedas de ouro, o dono disse que a traria em breve. O quarto era simples, com apenas uma cama e ferramentas para diversão. A mulher saiu declarando que era um grande prazer servi-los, honrados convidados. Mas, de repente, ao levantar a cabeça, a prostituta viu Shan. A mulher tentou abraçá-lo, perguntando se ele tinha vindo para salvá-la desse inferno. Porém, Eugênis a empurrou para o chão, dizendo que ela não ousasse tocar no marido de outra pessoa. Ela gritou que não ousasse. Os olhos daquela criança enlouqueceram a mulher, o que as conectou. A prostituta disse que, após aquele incidente, não importa com quem dormisse, todos os seus pensamentos eram apenas sobre ele. Por alguma razão, ela pensou que ele tinha vindo porque também estava pensando nela e sentindo falta de seus abraços. O loiro ficou irritado com a mulher agindo como se tivesse se reunido com seu amante de longa data. A garota notou que Shamal podia conter sua raiva. A velha ficou surpresa que Eugênis fosse casar com alguém que nem se parecia com uma mulher. Ela gritou pedindo para ele dizer que era mentira, pois provavelmente estava sendo forçado a fazer isso. O psicopata começou a rir nervosamente, pedindo para ele dizer que Shan a amava. Mas a condessa queria rapidamente trazer a mulher de volta à realidade, dando-lhe um tapa na cara. Ela a agarrou pelo cabelo, dizendo que ultimamente ela tinha encontrado constantemente pervertidos loucos, e percebeu algo,
que para pessoas como esta mulher, o barbante chora. A senhora começou a rir porque a mulher mesma queria açoitar Chan, mas ela mesma não gostava de receber golpes. A prostituta começou a gritar que era por propósitos educacionais. Vendo como Eugênis batia nela, ele riu. A alma dele homem é preenchida de alegria ao pensar que uma dama está atrás dele como uma parede. A psicopata disse que Chan não poderia fazer isso a ela. A mulher estava claramente ainda obcecada com seu passado estúpido. Chan disse que ela seria dilacerada por animais selvagens ou mudaria de mãos em um bordel. Ele não se importava nem um pouco. E tudo porque essa não entidade é um lugar vazio para o Conde Targuel. Ele beijou a mão de sua namorada porque você não deveria sujar suas mãos com lixo tão insignificante. Eugênis pediu ao homem para sair porque ela queria fazer o toque final, para começar a brincar com o chicote que ela adorava usar em Chan. Deixando a sala, ele ordenou ao dono do bordel para que ele não ouvisse, para não se aproximar daquela sala e para entrar assim que o sol nascesse. Também, o conde deu dinheiro para limpar o corpo. Tendo terminado, a loira saiu vendo seu esquadrão que começou a esperar por instruções. Ela disse que ela e Chan sairiam primeiro e lidariam com a mulher junto com a guilda. É estranho que quando Chan cruzou aquela mulher pela primeira vez, estava chovendo e hoje também estava chovendo. O homem entendeu que se alguém mais tivesse feito isso, ele teria dito que era um ato estúpido e inútil. No entanto, Eugênis é outra questão. Ele realmente gostou do fato de que a garota decidiu lidar com ela por sua causa. Na manhã seguinte, ele se vestiu para o que Kirachus disse que não era necessário, mas a loira disse que ela se preparou para empurrar corretamente Serif contra a parede. A garota disse que acontece que Chan é um homem rico de verdade e ela logo vai explodir de inveja. A senhora pediu para manter uma chuva apertada sobre ela porque seus punhos coçariam assim que visse o rosto impudente do Duque Serif. Mas ele respondeu que não tinha certeza de que era capaz de detê-la. Embora pelo contrário, ele mesmo seria capaz de bater nele. Chegando ao restaurante, o filho de Mark tentou obter a oportunidade de jantar neste lugar. Ele era uma das principais figuras da facção de Duque Serif. Aquele homem se levantou e fez olhos para Eugênis, dizendo que Hyperion estava fechado hoje. Ele disse que conhecia um bom restaurante nas proximidades, oferecendo-se para ir com ele. Ele se comportava exatamente como o Serif, ao que o Duque declarou que não havia necessidade para isso. E tudo porque o Conde reservou toda a sala para hoje. Finalmente, o Conde Serif chegou. Adam finalmente percebeu que Targuel tinha uma reunião planejada com seu mestre. O loiro sorriu de repente e perguntou o que ele tinha esquecido aqui. O Duque odiava quando as coisas não iam de acordo com o plano. Aquele idiota cavou sua própria cova. O homem cumprimentou o Conde, dizendo que ela tinha uma pulseira maravilhosa. Mas de repente Adam gritou que Conde Targuel era muito sem tato, para o qual Chan parecia estar prestes a desafiá-lo para um duelo. Kirachus exigiu um pedido de desculpas, porque estava pronto para matá-lo até por essa frase. Serif declarou subitamente que apenas o cara estava se comportando sem tato, porque ele tinha interferido em sua conversa com a condessa. Ele pediu na próxima vez para vir a ele com seu pai, mas o diabo novamente disse que se lembrava do insulto à sua esposa por muito tempo. Finalmente, de acordo com Serif, eles expulsaram todos os pequenos insetos e podemos passar para o principal. O homem perguntou o que eles queriam, já que já tinham preparado uma reunião com ele. Primeiro, há algo que eles gostariam de chamar a atenção. Ela estava falando sobre um acidente durante um torneio de caça. A loira disse que foi Serif quem estupidamente organizou. Então o homem perguntou o que ela faria se não fosse culpa dele. Havia algo mais. Bebendo Sua Alteza com uma decocção de flores de margus, medo e ansiedade apareceram no rosto do Duque, que o obrigou a repetir essas palavras. Ele começou a gritar que a princesa era sua parente de sangue e ele não tinha motivo para fazer algo assim. Eugênis ficou surpresa que o conde decidiu fazer o papel de um irmão amoroso. A senhora bateu na mesa com a mão, dizendo que tudo o que ele tinha feito até agora e o que ele ia fazer no futuro, ela não estava nem um pouco interessada. Afinal, não era da conta dela, então ela não ia se preocupar com algo assim. Mas Eugênis não vai tolerar Serif tocando em seu povo de qualquer maneira. Ela não pode ser chamada de boa pessoa. Durante todo esse tempo, ela matou inúmeras pessoas no campo de batalha. A senhora não vai dizer que ela lutou pela justiça. Ela está simplesmente pronta para fazer qualquer coisa para proteger as pessoas próximas ao seu coração. Surpreso, o homem perguntou se Sua Alteza era uma de suas pessoas. Então ele se perguntou por que ela gostava daquela criança. Mas para proteger algo, você precisa de força,
e mesmo que ela tenha alguma força, é absolutamente inútil diante dele. O conde afirmou diretamente que quer destruir sua própria essência. Um olhar suplicante com lágrimas fluindo daqueles olhos rígidos. Ele fica louco querendo ver uma imagem dessas. Mas de repente, Shan disse que tinham evidências em suas mãos, ou seja, uma garantia que Seraph não gostaria que fosse tornada pública. Ele começou a fazer exigências. Em primeiro lugar, um homem não deve se aproximar deles e interferir nos grandes assuntos de Targel. Em segundo lugar, no julgamento do Conde Lon, ele deve impedir que a sentença de morte seja imposta. E finalmente, o homem deve tirar as mãos dela de Sua Alteza. Para isso a loira disse que essas eram condições impossíveis. Serif ficou bravo e gritou que então ele teria que tornar público que Conde Targel era Elia de Elizar. Não só isso, ele vai dizer isso na frente daqueles que eles defenderam desesperadamente. O homem sorriu porque Targel estaria em uma posição extremamente difícil quando sua identidade fosse revelada. Sua Alteza, o príncipe herdeiro, também ficará decepcionado. O conde em quem ele confiava tanto até agora, escondeu um segredo tão importante dele. Shan poderia suportar qualquer coisa, mas ele não suportaria que sua esposa fosse ferida. Sarif começou a zombar perguntando o que este casal faria agora, mas Eugênis entendeu que ela poderia pelo menos matá-lo. Estava tudo bem porque ele e Shan tinham. Há rumores de que um ladrão está invadindo as casas dos nobres cavaleiros. No entanto, esse ladrão não rouba apenas objetos de valor, mas também segredos importantes. Os olhos de Serif se alarmaram, seus lábios se separaram e o suor escorreu de sua testa. A loira sorriu e perguntou se o homem havia fechado sua porta hoje. O objetivo de Targel é ganhar tempo para roubar uma casa vazia neste plano insidioso. Ela distraiu os guardas, começando a perguntar se havia uma porta lateral para a qual ele não entendeu como a dama chegou lá. O homem começou a procurar mais guardas, encontrando-os deitados no chão. Logo o mesmo guarda caiu no asfalto de um golpe do destacamento de Eleazar. Havia um problema. Eles nocautearam os guardas antes que pudessem responder onde estava a porta. A Ana começou a tentar abrir a fechadura. Percebendo que o espadachim estava a encarando, ela perguntou se ele havia se apaixonado. O interior estava verdadeiramente impecavelmente limpo, até o tapete parecia recém-comprado. A equipe decidiu que precisavam virar tudo de cabeça para baixo aqui. Mas de repente os homens notaram uma carta com um conteúdo inadequado para o clima atual e o duque. Eles começaram a ler. Realmente estava escrito sobre um clima frio, mas não se sabe para quem essas linhas foram endereçadas. Eles não entendiam se havia alguém com quem o Duque Serif pudesse trocar de forma tão relaxada. Na carta, Ivana descobriu um código de um livro de códigos que Serif provavelmente usava com frequência, então eles simplesmente precisavam encontrar vários livros sujos e rasgados entre os cristalinos nesta sala. Encontrando, a garota começou a resolver o problema, ou melhor, a decifrar tudo. Depois de completar, Ivana gritou, pois descobriu que Sara estava em contato com Egan. A dama deduziu que seu objetivo era reacender a Guerra dos 100 Anos. O fato é que durante a guerra, o príncipe herdeiro rei estava ausente do Palácio Imperial e Serif estava em seu lugar. Era difícil para Ivana entender isso, porque essa era realmente a única razão pela qual ele começaria uma guerra. A garota também sugeriu preparar uma pequena surpresa antes de partir. Quando o proprietário da propriedade retornasse, um verdadeiro caos o aguardaria. Chegando lá, ele imediatamente ficou surpreso ao notar que o livro de códigos havia desaparecido. A loira se perguntava como o mesmo ladrão, de acordo com rumores, percebeu exatamente o que precisava ser roubado. O duque ordenou que as criadas retirassem imediatamente o tapete sujo, quando de repente um líquido vermelho escorreu dele, ou seja, uma solução química que contribuía para o incêndio. Serif começou a rir histericamente, sua voz às vezes se transformava em um grito. E ele, cobrindo um olho com a mão, adivinhou de quem eram as mãos. O psicopata gritou que Eugênis foi o que primeiro fez seu coração bater tão descontroladamente. Eugênis também ouviu a notícia de que metade da nova mansão havia queimado em uma noite. Ela imediatamente percebeu que Ivana não poderia ter feito isso sozinha, porque não se tratava de um incêndio comum. Mark ficou surpreso que Yana tivesse tais características. Ele concluiu que cada membro do esquadrão de Eleazar tem um temperamento explosivo. A loira disse que seus caras são indivíduos muito temperamentais. Se receberem um golpe, devem revidar 10 vezes para se sentirem melhor. Neste caso, o homem percebeu que eles precisavam prestar atenção especial ao bem-estar do esquadrão de Eleazar em relação a outras questões.
Shan pegou a mão de Eugênis e perguntou se eles poderiam ter um pequeno encontro. Ele a levou para jantar e Eugênis nem mesmo entendeu quando ele conseguiu preparar tudo isso. O homem disse que esteve tão ocupado ultimamente que nem mesmo conseguiu passar um tempo com ela tomando uma xícara de chá. A loira pediu desculpas de repente porque não pediu a Iana para incendiar a residência de Serif. A isso ele apenas riu, pois estava incrivelmente interessado em como furioso Serif havia se tornado. O mais importante é como ele se comportará durante o julgamento do Conde Lon. Ainda não há nada de bom no fato de que a segunda personalidade de Targel será revelada. Shan disse que a publicidade não seria ruim e os ataques voariam em direção a Targel. Mas de repente o conde deixou a mesa e perguntou do que exatamente Ali tinha medo. A loira disse que era apenas medo do desconhecido, mas o homem respondeu que, aconteça o que acontecer, o fato de ela ser condessa como Targel permaneceria inalterado. Se ele tivesse que escolher entre Eugênis e o Império Val, a escolha de Shan seria a garota. Kirui sorriu e a pegou pela bochecha, puxando-a para ele e a beijando. Ele avançou para o peito da garota e também perguntou se poderiam fazer amor ali mesmo. Para isso ela gritou que Shan estava falando besteira e ele, por sua vez, a pegou no colo e a levou para algum lugar. Ele a colocou em um lençol que estava no chão e disse que nenhum dos criados apareceria. O homem desceu um pouco mais para os joelhos da dama, perguntando se ele ainda não poderia fazer isso. Shan disse que só queria agradá-la. O duque pediu para ser permitido tocá-la ali mesmo e agora. Eugênis pediu que ele mudasse de posição e sentando-se na frente dele, ela envolveu os braços em volta de seu pescoço e começou a beijá-lo. Ele mordeu suavemente seus seios, sem prestar atenção aonde estavam. Mas de repente a garota declarou que estava completamente pronta e que todas essas preliminares seriam suficientes. O conde perguntou se ela queria assumir a iniciativa em suas próprias mãos. Durante todos os atos depravados, Shan zombou, dizendo que Eugênis deveria ser mais discreto. Depois de tudo, a dama decidiu que eles deveriam estabelecer um tabu sobre fazer algo assim durante o dia, porque Shan já havia exagerado. Finalmente, um relatório veio do esquadrão de Elazar e da guilda. O conteúdo era muito divertido, mas de repente Eugênis se deparou com a informação de que aquele sujeito estava tentando iniciar uma guerra. O homem percebeu imediatamente que com isso poderia apertar o laço em torno do pescoço de Serif, e trancou na masmorra da residência de Serif numerosas garotas de olhos azuis. A maioria delas costumava trabalhar em um bordel provincial, todas maquiadas e vestidas como bonecas. Para começar, todas receberão tratamento na propriedade de Targel. Assim que puderem falar, poderão se tornar testemunhas importantes. O mesmo vale para a serva que estava envolvido no incidente com Sua Alteza a Princesa. Provavelmente isso será suficiente para derrotar Serif. Embora tudo pareça perfeito, o adversário deles não é tão simples. Shan tem a sensação de que estão perdendo algo. O julgamento do Conde de Ilon começou. O Conde Epernon perdeu muito peso. Sua Alteza o Príncipe Herdeiro e sua esposa chegaram ao evento. Ao ver a garota loira, ela suspirou aliviada, pois a dama não precisava mais esconder seu pescoço. O julgamento começou. Primeiramente, o Conde Epan cometeu um terrível crime, ousando assassinar Sua Alteza a Princesa durante um torneio de caça. Dessa forma, segue-se que a local se rebelar contra a majestade imperial. De repente, o homem gritou que o Conde Targel não poderia defender o réu em tribunal. A razão é porque ele não é elegível, pois enganou a família imperial de Val. Todos ficaram chocados quando o conde chamou Shan de pecador. Eugênis também se juntou e não ficou com um sentimento de ansiedade. Mas de repente, na frente de todos, foi anunciado que a esposa de Shan, Eugênis Targel, era a comandante do notório destacamento Elazar. Também foi relatado que o conde Targel sabia desse fato, mas escondeu, enganando assim o império. Portanto, o padre exigiu o julgamento de Deus sobre Eugênis. O demônio gritou que era contra e que eram demandas absurdas. Então todos descobriram que o conde representava uma ameaça maior para a família imperial do que o conde, sobre quem um julgamento estava aberto. O julgamento de Deus é literalmente a criação de uma situação em que uma pessoa está à beira da morte e o veredicto da culpa do acusado é baseado se ele consegue escapar milagrosamente ou não. Shan afirmou que, sob nenhuma circunstância, aceitaria essa demanda. A dama estava deprimida, especialmente quando Aston estava por perto, mas o príncipe herdeiro ficou curioso e pediu para Eugênis explicar. A garota sabia muito bem que isso era obra de Serif. Ela declarou que não era necessário realizar o julgamento de Deus. Ela acrescentou que, na verdade, ela era Elia do esquadrão Elazar. Mas tudo ficou mais complicado porque o príncipe herdeiro já havia sido informado disso antes do julgamento. Serif aderiu à regra de que, quando a caça termina, é preciso se livrar dos cães. De fato, ele enviou seu espião para Eglaton,
o conde falsamente assume que ele está em conluio com Eglaton e, como evidência, forneceu informações que conseguiu descobrir por meio de um espião. O único que realmente estava a favor de Targuel era a princesa herdeira. Já que ela mesma admitiu sua culpa, ela deveria ser julgada com todo o rigor da lei. Como a dama pensou, tudo acabou de forma tão negativa. Ele exigiu que toda a família Targuel fosse punida. Não havia para onde ir. Eugênis declarou que ela herdara o talento de esgrima da família Targuel. Como mulher, ela não poderia se tornar uma cavaleira. Então, para proteger sua família, ela não teve escolha a não ser esconder sua identidade e gênero e se tornar uma mercenária. A garota não negaria o fato de que Elazar recebeu o apoio material da família imperial, mas isso se deve apenas à lealdade dos outros membros do destacamento. Além dela, ela argumentou que, se fosse lutar por seu próprio benefício, deveria se aliar a Eglaton. Afinal, o destacamento de Eleazar, junto com Shan, matou todo o exército de Eglaton. Na época, seus inimigos tentaram de todas as formas atraí-los para o lado deles, mas eles rejeitaram todas as propostas e permaneceram do lado do Império de Val. A loira pediu para lembrar que foi graças à lealdade deles que trouxeram a vitória para o Império de Val. O príncipe começou a gritar que a garota ousava falar sobre lealdade quando o tempo todo estava escondendo a verdade, enganando a família imperial. Então Shan entrou no diálogo, perguntando se ele iria para as fronteiras contestadas com Egan. Ele ganharia para eles. O homem perguntou se poderia perguntar à sua esposa, embora o que ele fez fosse o mesmo que assinar sua própria sentença de morte.